Olá pessoal, bem-vindo ao segundo vídeo do canal O Dev Explica. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre tópicos, dando continuidade ao primeiro vídeo. Então se você ainda não viu o primeiro vídeo, volta lá no canal, já assiste, deixa o seu like e se inscreve no canal para não perder nenhum outro vídeo que eu vou publicar aqui, tá? Então esse canal é voltado especificamente para tratar sobre ferramentas, tecnologias e técnicas que você pode utilizar principalmente em sistemas distribuídos. Então, dando continuidade sobre Kafka especificamente, a gente vai falar hoje sobre tópicos, tá? Tópicos é um conceito que eu interpreto e acho que assim todos os que utilizam essa ferramenta entendem que é indispensável para se trabalhar com Kafka. Sem entender sobre tópicos, você não conseguiria fazer o mínimo que o Kafka pode oferecer para você. Então vamos lá. No primeiro vídeo a gente tratou que aplicações elas produzem mensagens para o Kafka e o Kafka depois ele vai enviar essa mensagem para alguma outra aplicação que esteja interessado naquele tipo de mensagem. Porém, a gente não tratou como isso é feito, como isso é realizado. E é aí que a gente entra no conceito de tópicos, tá? Então, tópico é um lugar dentro do Apache Kafka para onde uma mensagem é produzida, tá? Uma ou mais mensagens são produzidas. É um agrupamento lógico de mensagens do mesmo tipo que tem o mesmo valor de negócio, que tem o mesmo valor no funcionamento do seu sistema. Então, supõe, por exemplo, que você tem um grupo no WhatsApp, tipo, supondo aqui para poder facilitar o entendimento, que um grupo com a função específica, o assunto daquele grupo é específico, é para tratar sobre a organização de um evento. Não faz sentido você enviar uma mensagem naquele grupo da organização de um outro evento ou de algo completamente aleatório, né? Geralmente quando você vai enviar mensagens para aquele grupo, você está tratando daquele assunto específico e espera que todas as pessoas daquele grupo entendam aquela mensagem, né? Porque aquelas pessoas também esperam que naquele grupo só sejam recebidas mensagens sobre o evento que você está organizando. Da mesma coisa, é uma mensagem que é enviada para um tópico, tá? Quando uma mensagem é enviada para um tópico, você geralmente tem um valor de negócio expresso naquela mensagem. Então, por exemplo, imagina que você tem aqui sua aplicação A e essa aplicação produziu uma mensagem para o tópico Notifications. Então, toda vez que acontecer alguma coisa nessa aplicação aqui, que seja interessante, que seja conveniente gerar uma notificação para um cliente, isso pode ser sinalizado através da produção de uma mensagem para o tópico chamado Notifications. E aí esse tópico vai ser onde estão todas as mensagens que devem gerar uma notificação para um cliente. A aplicação B, ela se encarrega de receber todas essas mensagens e realizar o devido processo de enviar uma notificação, seja por um dispositivo móvel, através de um push notification, ou seja através de um pop-up na página web, enfim, N formas de você pode fazer essa notificação. Mas é importante que todas as mensagens que chegam nesse tópico sejam sobre notificações. Por exemplo, não faria sentido nesse notifications aqui estar, por exemplo, todos os novos clientes cadastrados no sistema, porque não tem nada a ver com enviar uma notificação para um cliente, tá? Então a mesma coisa se aplica na utilização de tópicos. Geralmente são do mesmo conteúdo, por isso que aqui eu digo que é um agrupamento lógico de um tipo de mensagem. Não é uma necessidade, mas é uma conveniência muito bem estabelecida ao se tratar de tópicos. Então, mas falar somente sobre isso, ficar somente nessa definição, pode gerar surpresas muito desagradáveis se você estiver trabalhando com Apache Kafka nos seus sistemas, né? E aí é justamente para evitar esses tipos de complicações que a gente tem que entender como um tópico funciona internamente. Então a gente vai agora se aprofundar sobre a estrutura interna de um tópico. O que é que você precisa saber de uma forma um pouco mais aprofundada, saindo da camada superficial de que você pode produzir mensagem de um tópico e um consumidor, uma outra aplicação vai consumir mensagem daquele tópico.
você precisa saber para poder não ter determinados comportamentos desagradáveis ali no seu sistema. O primeiro deles é que um tópico sempre tem um nome. Tá? Pode parecer muito básico falar sobre isso, né? Mas um tópico ele sempre tem que ser nomeado. E esse nome ele é utilizado em vários momentos, principalmente na produção e no consumo de mensagens. Quando uma aplicação está consumindo mensagem de um tópico, ela tem que saber de qual tópico ele está consumindo, especificando o nome. A mesma coisa acontece também na produção. Quando uma aplicação publica mensagem para o Apache Kafka, quando ocorre a produção, é necessário especificar para qual tópico aquela mensagem será produzida. Então, é indispensável você pensar num tópico que represente o valor de negócio, a semântica para o seu sistema daquele tipo de mensagem que chegam naquele tópico. Outro ponto muito importante é entender que um tópico ele é composto por várias partições, por várias filas. Você deve ter, olhando a figura anterior, né, essa figura aqui, que é associado que um tópico ele é uma fila. Mensagens chegam por lá e mensagens saem por lá, na mesma ordem que elas chegam. Mas na verdade não é assim, e isso é extremamente importante saber, tá? Um tópico ele na verdade é um conjunto de filas, um conjunto de partições. A gente chama essas filas do Apache Kafka de partições, tá? Então, um tópico ele é composto de uma ou mais partições. Você não pode criar um tópico que não tem nenhuma partição. Então, imagina só, para facilitar um pouco o entendimento, tá? Imagina só que você está no supermercado e você vai se dirigir ao caixa. Você pode, quando você chega lá, próximo ao local de pagar, você pode escolher vários caixas. E geralmente esses caixas em supermercados maiores tem várias filas. Então o primeiro caixa tem uma fila específica, o segundo caixa tem uma segunda fila e assim por diante. Mas todos eles fazem a mesma coisa, né? Que é pagar, receber o pagamento das suas compras. Então do mesmo jeito a gente pode interpretar o funcionamento do Kafka também. Quando a mensagem é produzida, é como se ela fosse para uma dessas filas. Ela não vai para mais de uma fila, ela vai somente para uma dessas filas. E ela pode ser distribuída para uma dessas filas de acordo com a regra específica. Ela pode ir para uma fila específica, tá? Uma fila determinada, quanto ela pode ser somente distribuída aqui. O Kafka apenas balancear as mensagens que são para onde essas filas são direcionadas. Então, por exemplo, se essa partição aqui, se essa fila 0 está com muitas mensagens, o Kafka pode somente colocar essa nova mensagem recebida numa outra fila que tem menos mensagens. Ele pode distribuir essas mensagens, como também já receber para qual fila você quer que essa mensagem seja entregue, seja associada, tá? Então, dada a distribuição, outra coisa uma vez que uma mensagem chegou numa fila, um outro conceito é armazenamento, tá? Então essa mensagem, uma vez que está na fila, ela pode tanto ser persistida nessa fila eternamente, quanto também ter um tempo pré-definido que ela vai permanecer, então, antes de ser excluída. Então, por exemplo, imagina que você criou uma fila de notificações onde não faz sentido eu guardar por mais de um ano, ou até mesmo uma semana, as mensagens que são recebidas naquele tópico, né? Nesse tópico de notificações. Então, posso estabelecer um prazo de 24 horas para que todas as mensagens que chegam nesse tópico e são direcionadas para qualquer uma dessas partições sejam deletadas após esse tempo. Então isso tem uma série de vantagens. Você pode economizar armazenamento, você pode até mesmo evitar reprocessamento que não tem nenhum valor necessário, através da definição de um tempo de armazenamento, tempo de vida específico. Como também a mensagem pode ficar lá eternamente e funcionar praticamente como um banco de dados, tá? Que pode ser consultada e consumida ali, tipo, eternamente, que ela vai sempre estar lá. Outro ponto também de bastante atenção é que uma partição é uma fila. Então, quando uma mensagem é direcionada para uma partição,
As mensagens elas são produzidas nessa partição na ordem que chegam. Então, se essa mensagem chegou na partição N, essa mensagem só vai ser processada depois que uma mensagem que chegou primeiro for processada. Então, imagina só que você tem, pegando o exemplo da fila de caixa do supermercado, né? Eu posso, né, chegar numa fila de um dos caixas e não ser atendido primeiro do que uma pessoa que chegou depois em outra e foi para outra fila, porque aquela fila está sendo processada mais rápida, né? Aqueles clientes estão sendo atendidos mais rápidos aquela pessoa que está no caixa. Porém, na minha fila, na fila que eu estou, qualquer outra pessoa que chegar na minha fila não vai passar na minha frente, né? Você entende que na minha fila a ordem de chegada, a garantia de ordem, ela é preservada, mas não é preservada para o supermercado como um todo, né? Então, a mesma coisa a gente pode assimilar com a questão de tópico no Kafka. A gente pode ter uma mensagem, ela é produzida, vai para uma partição. Uma vez que ela chegou nessa partição, ela tem a garantia de ordem dela, né, de processamento dela, garantida dentro daquela partição. Mas pode acontecer de uma outra mensagem ser produzida, ir para uma outra partição e ser processada primeiro. A gente vai ver depois, quando a gente tratar de consumidores, porque isso pode acontecer. Mas nesse primeiro momento a gente vai apenas entender e abstrair com esse conceito do supermercado, tá? Todas as pessoas que chegam, independente de para qual caixa sejam direcionadas, vão ter suas compras avaliadas e vai realizar o pagamento. A mesma coisa é no Kafka, tá? Tipo, você vai produzir a mensagem, essa mensagem vai ser processada, né, consumida por uma outra aplicação, com certeza. Mas ela pode ir para uma partição que esteja sendo processada mais lentamente. Mas a gente vai ver isso depois, tá? Então, com esses 4 conceitos aqui, você entende já inicialmente como é que um tópico ele e ele funciona na prática. Um tópico ele deve ter um nome. Um tópico não é uma fila, ele na verdade é um conjunto de filas. Então, cada partição ela é uma fila onde ela preserva a ordem de processamento conforme a ordem que as mensagens foram recebidas naquela partição. As mensagens que chegam num tópico são distribuídas entre essas partições. E uma vez que elas estão na partição, elas podem estar tanto persistidas, armazenadas de forma permanente ou através de um tempo específico. Então, é importante só para a gente finalizar, ressaltar isso, tá? Um tópico não é uma fila, ele é um conjunto de filas. Então, a primeira mensagem que entra naquele tópico não é necessariamente a primeira mensagem que sai. Outro ponto muito importante que distingue um tópico de uma fila é que um tópico ele permite múltiplos consumidores. Quando você está trabalhando com fila, se você tem 2 consumidores, o primeiro consumidor que pegar uma mensagem que chega numa fila vai ficar e vai processar unicamente aquela mensagem, tá? Então, o outro consumidor não vai processar aquela mensagem nunca. No Kafka é diferente. Você pode ter consumidores de diferentes grupos, onde a mensagem vai ser entregue para esses 2 consumidores. E aí justamente a gente já entra no terceiro ponto. A mesma mensagem ela pode ser entregue a vários consumidores, ou seja, a cópia da mensagem na hora da distribuição. No tópico e consequentemente na partição ela vai ser única, mas na hora que vários consumidores de diferentes grupos desejarem receber aquela mensagem, ela será entregue para cada um deles. Então é muito importante entender esses conceitos antes de se trabalhar com Kafka. E no próximo vídeo a gente vai já mostrar um exemplo de como a gente consegue criar o nosso tópico, criar o nosso primeiro produtor e receber essas mensagens na fila, tá bom? Então foi um prazer e aguardo vocês no próximo vídeo.